Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelo nosso podcast semanal. Estamos hoje aqui para meditar o Evangelho desse quarto domingo do tempo pascal, 21 de abril de 2024. O dia do bom pastor, né? O Evangelho poderia ser diferente, é Jesus Cristo, o bom pastor. É o capítulo 10 de São João, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, neste domingo, 21 de abril, celebramos o Domingo do Bom Pastor e o Dia Mundial de Orações pelas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Então, hoje, nosso Diocese de Limeira, eu peço que todos os nossos diocesanos e diocesanas rezem de modo particular para que surjam boas e santas vocações para a nossa Diocese. E justamente por isso o Evangelho apresenta Cristo como o bom pastor, o pastor modelo, que ama de modo gratuito e desinteressado as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas. Não há prova maior de amor que dar a vida por aqueles que você ama. Cristo dá a vida pelo seu povo. E as ovelhas sabem que pode confiar em Cristo de forma incondicional, porque Ele não busca os seus próprios interesses, mas o bem do seu rebanho. Por isso Ele é o bom pastor. Aliás, o primeiro símbolo cristão, muitas pessoas pensam que já foi a cruz. Não foi. O primeiro grande símbolo cristão foi a imagem do pastor carregando a ovelha sobre os próprios ombros. Essa estátua existe e está na entrada das catacumbas de São Calixto, em Roma. Então tem lá, era o símbolo do bom pastor, símbolo de Cristo, com a ovelhinha nas costas, bom pastor que dá a vida pelo seu povo. Ao comparar-se a um pastor, Jesus parte da vida cotidiana de seu povo. Os seus ouvintes tinham familiaridade com o mundo rural. Hoje a gente está mais no mundo urbano, mas na época de Jesus, o povo tinha familiaridade com o mundo rural. Sabiam por experiência própria o laço que unia o pastor às suas ovelhas. Era um laço muito forte, tanto que ao final do dia os pastores traziam o seu rebanho e guardavam no redil comum. No dia seguinte, quando iam buscar as suas ovelhas, eles chamavam pelo nome e elas conheciam o timbre de voz do pastor. Por isso Jesus diz assim: minhas ovelhas me conhecem, conhecem a minha voz. Pelo timbre de voz sabia que era o pastor delas e não havia confusão. O pastor conhecia as suas ovelhas, chamava-as inclusive pelo nome. Conhecer na Sagrada Escritura tem um significado maior do que conhecer na língua portuguesa. Conhecer na Sagrada Escritura significa comunhão de vida. Não é um mero conhecimento intelectual, mas é comunhão de vida, é relação pessoal, ativa, amorosa e recíproca. Isso significa que Jesus mantém com cada ovelha uma relação única, especial, pessoal. Conhece os sofrimentos de cada uma delas, dramas, sonhos e esperanças. Participa da vida delas. Por isso que o Papa Francisco fala para nós sacerdotes que tenhamos o cheiro das ovelhas, que cuidemos bem das pessoas que estão sob os nossos cuidados. É importante que o nosso povo saiba, cada fiel não é um número numa massa, mas são pessoas únicas para Jesus. Jesus cuida de cada uma. O qualificativo bom que Jesus acrescenta ao ofício de pastor tem também um sentido muito especial. Bom não é uma simples conotação sentimental. Ele é bom. Não, é mais do que isso. É a indicação de que Jesus é o verdadeiro pastor, o homem forte, corajoso, destemido, que luta contra os inimigos para defender seu rebanho. Como o rei Davi corajosamente lutava por suas ovelhas. Davi defendia as suas ovelhas. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Muitíssimo mais forte e valente do que Davi é Jesus,
que se entrega totalmente pelo seu rebanho, morre pelo seu povo. O ofício, o ministério de pastor é próprio de pessoas corajosas, destemidas. Covardes e mercenários jamais serão pastores na acepção do termo. O mercenário está com as ovelhas por interesse. Ele pastoreia a si mesmo, não as ovelhas. Está com as ovelhas por interesse, não por uma motivação de amor. Por isso, diante do perigo, ele foge, ele abandona o rebanho, não se importando com as ovelhas. Pouco se importa, ele está cuidando dele mesmo. O salário do mercenário geralmente é dinheiro, mas não é só dinheiro não. Pode ser também honrarias, cargos, bajulações, né? Gosta de puxar saco, sentir-se o centro de um pequeno mundo, né? Está ali no centro de uma bolha. Há aqueles que, se fingindo pastores, podem alcançar sem esforço uma posição social que lhes custaria muito obter por outros meios. Infelizmente, são pastores deles mesmos, não das ovelhas. Cuidam dos seus interesses, de seu prestígio e não do povo a cujo serviço dizem estar. Ser pastor não é uma profissão, é uma vocação, é uma opção de vida. Todos somos pastores dos nossos irmãos e irmãs. Temos uma responsabilidade frente a eles que devemos assumir livremente. É o zelo pastoral. Comprometer-se com o bem do próximo implica uma decisão diária e um risco permanente de compreensão e de hostilidade. Muitas vezes, quando você procura o bem do outro, nem sempre você é compreendido. E muitas vezes sofre até hostilidade. Por isso, o pastoreio é para pessoas corajosas e destemidas. Hoje, ao rezarmos pelas vocações, torno a repetir. Peçamos ao Senhor que também envie leigos e leigas dispostos a assumir o pastoreio nas paróquias. Homens e mulheres que assumam espírito de serviço às mais diversas pastorais que existem em nossas comunidades. Hoje a gente tem uma dificuldade danada de encontrar pessoas que assumam. Aliás, a primeira pergunta que fazem para nós, quando a gente convida para assumir um trabalho na igreja, é compromisso? Você fala, então não quero. É para pessoas que queiram servir mesmo, se doar. É próprio, o pastoreio é próprio dessas pessoas. Que o Senhor da Messe suscite pessoas determinadas e corajosas a consumir a própria vida para anunciar e testemunhar o reino de Deus junto ao mundo. Assim seja. A todos um feliz domingo do Bom Pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.